Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio do Casamento dos Sonhos Podcast, o vosso manual para casamentos e outros eventos. Hoje temos aqui um convidado super especial, que é o Edito Marcelino, que é embaixador da Jameson e mixólogo. Mixólogo no Laranjinha Cocktails. Exatamente. Mixólogo é destacar que nós aprendemos agora, porque nós pensámos que fosse cocktail mixer, pensámos que fosse bartender, também aprendemos agora. Sim, ele disse. Mas mixólogo é que é a novidade de hoje e vamos manter isto. Então aprendemos mais alguma coisa hoje. É. Então, Edito, fala um bocadinho de ti, se faz favor. Ok, boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre bom ser chamado de especial, não é? Principalmente quando estamos em frente de pessoas especiais. Eu sou o Edito Marcelino, um jovem que nasceu em Chimoio, província de Manica. Vim a Maputo em 2009 para fazer a faculdade. No entanto, fiz o curso de Administração Pública pelo ISRE e em 2013, quando eu estava para fazer basicamente um estágio profissional, um dos meus amigos veio da Beira para cá e ele trabalhava na área do bar, isso na Beira, no Monte Verde, para quem conhece Beira. Sim. No entanto, ele já era um bartender, já tinha know-how de como fazer cocktails e ele veio ficar comigo na altura. No entanto, ele dizia que, olha, tinhas que aprender a fazer cocktails. Eu não tinha isto em mente porque o foco na altura era estudar e depois ia ver o que ia acontecer. No entanto, num dos finais de semana juntámos alguns amigos nossos em comum e comprámos algumas bebidas, fomos à casa dos meus tios na Matala. No entanto, ele preparou lá algumas bebidas, foi uma noite incrível. Só que no dia seguinte tivemos um hangover muito terrível. Exato, muito terrível. Então, esta foi uma das primeiras lições que eu tive, que quando tu misturas várias bebidas, acordas mal no dia seguinte. Okay. Então foi algo que eu não apercebi-me na altura, mas ao longo do tempo fui percebendo que realmente não podes misturar muitas bebidas. No entanto, ele foi-me dando algumas aulas, eu também acabei ficando ligeiramente um pouco mais curioso. Fui pesquisando pela internet, YouTube, e fui vendo alguns profissionais da área que trabalham já com isso há muito tempo e fui ganhando alguma inspiração. No entanto, existia uma feira de nome Feima, aqui mesmo no Parque dos Contenedores, sim, exato. Sim. Então nós fomos convidados por algumas pessoas que já sabiam que nós estávamos a fazer a cocktails. No entanto, lá nós tínhamos que vender cocktails e também a parte da comida. Só que nós, como não tínhamos alguém assim próximo que podia fazer comida, fomos tentando ver como é que vamos fazer. Será que iríamos ter algum profit por estar a fazer só cocktails? E nós não tínhamos muita experiência para eventos do género. No entanto, falamos com a mãe dele, que por acaso cozinha também muito bem, e ela disse, ok, vamos juntar a vocês, eu entro na parte da cozinha e vocês fazem a parte dos cocktails. Interessante. Então fizemos durante 2 meses seguidos, só que eu digo felizmente e infelizmente tivemos uma notícia, que ele conseguiu um trabalho na Beira e ele estaria melhor posicionado e infelizmente porque estávamos a desvincular de algo que estávamos a criar. Então naquela altura eu também fiquei um bocadinho deslumbrado, exato, porque eu não tinha muito conhecimento e como cá ainda não existia formação para a área. Sentiste então, um bocadinho desamparado. Realmente, senti-me depois como eu fui de férias para Chimoio. Então chego para Chimoio e a mãe de um dos meus amigos tem um restaurante. Ela também, como já sabia que eu fazia alguns cocktails, então ela pediu que eu numa das sextas-feiras fosse o bartender da casa, que era para poder servir algumas bebidas. E nessa altura eu não tinha nenhum material, nem um shaker, que é o básico. Que então é o teu amigo acabou misturador. Também com o material. Com o material, exatamente. No entanto, eu disse ok, eu tinha umas receitas básicas de alguns cocktails clássicos, como as caipirinhas, Sex on the Beach, Pina Colada, Mojito, são os básicos que todo mundo aprende, exatamente. Sim. No entanto, eu disse, ok, gostava de saber quais são os equipamentos que tem para ver aquilo que eu posso usar. Infelizmente, não havia nada. Nem uma colher de bar existia. Já agora, quando é que iniciaste este negócio? 2013. Oficialmente 2015. Então, 2013. Sozinho em 2013, né? Porque 2009. Não, 2009 vieste de Chimoio. De Chimoio, exato. Desculpa, já me confundi na ordem cronológica. Exato. Fiquei com 2009 porque falamos um bocadinho antes de começar. Memória, mesmo assim. Sim, senhora. Sim, então em 2009 vim para começar a faculdade. Então, em 2013 é que comecei a aprender com ele, só que depois tivemos essa interrupção.
Então, oficialmente, a Laranjinha abre em 2015. E esse nome de onde é que vem? Well, a Laranjinha é uma história muito longa. Nós estamos aqui a espera de ouvir, né? É isso mesmo. Exato. Eu me recordo, acho que foi em 2000, houve um seriado que passava na Globo, acho que era Cidade de Deus ou Cidade dos Homens. Então existia a Laranjinha e a Cerola. Sim. Exato. Acho que é Cidade de Deus. Com a Laranjinha e a Cerola, acho que é Cidade de Deus. Né? Exato. Então, na altura, eu tinha tranças. Então, os meus amigos iam dizendo Laranjinha. Identificou-se. Os amigos é que identificaram. Exatamente. Então, Laranjinha. E depois, na altura, como praticamente nós, quando éramos mais novos, tínhamos aquela coisa de competir para ver quem que vai conseguir pegar uma amiga nova. Não sei quantos. Então, como o Laranjinha em si, no seriado, era também alguém do género. Então, eles foram associando aquilo. Então, foram chamados de Laranjinha. Então, o nome ficou como um nickname desde a altura. Só que quando eu comecei a fazer os cocktails, eu tinha que já fazer um registro de uma empresa. Então, para eu poder fazer isso, tinha que criar um nome. Exato. Então, a base dos coquetéis que eu mais preparava na altura tinha a ver com laranja. Então, eu disse, ok, eu já tenho um nickname de Laranjinha e por que não fazer o Laranjinha Cocktails? Na verdade, eu até pensei que fosse por causa disso. Eu pensei, ok, cocktails, laranja, com certeza ele deve usar laranja para fazer os cocktails. O nome só pode vir daí. Não sabia que afinal tinha tudo um background de laranjinha. Vamos falar dos cocktails de laranja. Sim. Porque eu não conheço. Também como não bebo, né? Então, sou a pior pessoa para falar de cocktails. Mas depois vou querer saber. Vamos falar de mocktails. Ela não bebe, também, vamos falar de mocktails. Também é importante. Pronto, se calhar as pessoas não saibam, mas além dos cocktails, existem os mocktails que são uma espécie não, são os cocktails sem álcool. Exato. Então, para quem não bebe, com certeza há aí muitas pessoas que querem fazer eventos e nem por isso bebem, mas o Laranjinha cocktails não deixa de ser uma mais-valia para quem quer fazer isso. Porque existem os muçulmanos. Exato. E a comunidade muçulmana consome muito os mocktails. Eu tenho visto isso. Com certeza. Sim, tu e vês tu até nos restaurantes. Sim, fazemos. Sim. Ok, perfeito. Eu estive a ver ali no teu Insta que fazias mocktails. Okay. Exatamente. Mas voltando ao teu fio de pensamento, desculpa. Exato, não, tranquilo. No entanto, eu tinha que procurar o material em Chimoio que era para poder confeccionar as bebidas. Então, passei pela cidade toda e na altura fui na Cena Centro, que era um centro comercial, e consegui encontrar um shaker, que é um cocktail mixer, que é para poderes misturar as bebidas. No entanto, acho que custou-me 200 meticais na altura e foi um que eu estimei até 2019. Poxa. Só que, normalmente, ou seja, na altura quando a empresa estava a crescer e estávamos a ter mais eventos, e como cá era muito difícil conseguir ter um material, então eu tinha que ceder alguns materiais meus pessoais para os meus colegas, para nós podermos corresponder com aquilo que eram as necessidades. Exato. No entanto, quando algo é usado por mais pessoas, sempre a conservação não é a mesma que... Infelizmente. No entanto, foi este shaker que levou a Laranjinha até hoje. Então fui para lá, eu tinha já uma lista de alguns ingredientes que iríamos usar, conseguimos comprar as bebidas e fui lá a preparar os cocktails, né, neste caso. Então, como eu também já estava a assistir muito YouTube e tinham muitos flaring bartenders, que são as pessoas que vão girando as garrafas, fazendo acrobacias. Exato. Então, eu também já estava a praticar. No entanto, eu tinha um shaker que estava com a bebida lá dentro e eu estava a agitar. Vamos lá supor que esta garrafa seja um shaker, não? Então, eu estava a agitar e depois começo a tirar a garrafa, que era para poder fazer alguma... Aquelas acrobacias. Exato. Só que, no entanto, o shaker abre-se e eu molho-me quase todo. Uau. Algumas pessoas estavam próximas, começaram-se a rir. E aquilo deixou-me um bocadinho triste, né? Porque eu queria tentar impressionar as pessoas, porque era uma novidade na altura. Surtiu o efeito contrário. Mas tive a sorte de ter lá um senhor em que ele chamou-me assim de lado e disse, olha jovem, eu sei que tu consegues fazer isso. Simplesmente na vida nós sempre vamos tentar, há vezes que vão dar certo e há vezes que vão errar. Uau. E quando nós estivemos a errar, nós temos de tentar ver como é que criamos uma solução de imediato para poder dar certo. Então aquilo aumentou o meu autoestima na hora. Na altura, sim. Ele disse, olha, gostei muito. Muito top. Exato. E não conhecias a pessoa? Por acaso conhecia, mas não era do meu meio. Exatamente, sim. Então aquilo foi algo que deu-me uma motivação e ele disse, olha, faça de novo.
acho ver que vai dar certo. Eventualmente sempre dá. Deus está E sempre deu certo, conosco. exatamente, sim. Não, acredita, Deus está sempre conosco. Eu sempre digo que existem pessoas que estão no nosso caminho mesmo para isso. Que foram enviadas mesmo para isso. Exatamente. Sim. Direto. Então é top, muito top. Então, depois nessa noite, foi espetacular. Algumas pessoas depois pela cidade foram sabendo que eu fiz e na semana seguinte queriam que eu fizesse, só que eu tinha que regressar por causa das aulas. Então, quando eu volto para Maputo, algumas pessoas já ligavam a dizer, olha, é da Laranjinha Cocktails. Eu nessa altura não tinha ainda empresa nem nada e queriam que eu fizesse a prestação de serviços. Eu não tinha material, só tinha aquele shaker que havia comprado em Estremoia. Eu disse, ok, o que é que vou fazer? Então comecei a fazer uma pesquisa pela cidade para ver se conseguia encontrar algum material básico, desde uma colher de bar, um shaker, um strainer, que era para poder fazer o básico. No entanto, consegui encontrar algumas coisas e na altura eu cobrava pela mão de obra acho que 1.500 meticais. Okay. Que era para todo evento. Todo evento. Independentemente do evento. Isso Isso foi em 2014. Em 2014. Exato. Ok. Então eu fui fazendo e a cada evento que eu tinha, pegava o valor e investia em material. Então, como dos teus 1.500. Exatamente. Sim, então, como tenho familiares que estão na África do Sul, eu enviava algumas fotos daquilo que eu queria, eles procuravam e foram fornecendo equipamentos. Então fui juntando, depois também puxei um dos meus colegas da faculdade na altura, que era para ele também começar a trabalhar comigo, porque já estávamos a ter 2 eventos por dia. Então fui criando uma equipe e fomos crescendo aos poucos. No entanto, em 2016 houve uma formação de bartenders. Exatamente. Exato, em que foi pela Pernod Ricard, exatamente, em que era basicamente para a formação dos melhores outlets ou as melhores casas que tem em Maputo. E alguns hotéis. Então a Laranjinha era a única empresa praticamente individual que participou nesta exatamente. Então foi uma formação de duração de 3 meses. Tínhamos uma sessão de 2 dias por mês. No entanto, aquilo abriu muito a mente e o formador é o meu ídolo até hoje. Ele chama-se Kurt Schlachter. Temos que seguir. Exato, sim, Kurt Schlachter. Ele é dono do Cause Effect em Cape Town. E ele tem 2, tem um em Waterfront e tem um em Camps Bay. Ele, para mim, é um dos melhores. É um dos melhores porque é a tua inspiração. Exatamente. Então eu fui aprendendo com ele e ele também simpatizou-se comigo. Então ele foi percebendo que todos faziam parte de casas de hotelaria e eu exatamente. Eu nunca tive uma experiência num bar ou num restaurante. Sempre foi eventos privados. No entanto, ele tinha alguns eventos que na altura acho que era festas da Absolute Night no Hotel Plana e ele era o guest bartender. Então ele queria alguém que era para poder dar um suporte. Então ele falou com o pessoal da Pernod Ricard na altura, a dizer que olha, eu gostei do Adito e acho que dá para ele poder dar-me uma mão, mas logo, que tal falarem com ele? Falaram comigo e eu disse, estou aberto. Melhor para mim, porque quanto mais pudesse aprender era o ideal. Melhor, sim. Então fui para o primeiro evento. Exatamente. Então fui para o primeiro evento com ele e ele já estava a fazer alguns truques que era de flaring na altura. Desculpa, o que é flaring? Flaring são as acrobacias. Exatamente, sim. Então, na altura, ele tinha uma colher de bar. Normalmente, uma colher de bar... tem aqui uma caneta. Normalmente temos aqui como se fosse uma colher de bar. Então, aqui temos uma parte basicamente achatada. E nesta parte, para poder fazer alguns shots ou alguns coquetéis com várias camadas, tu podes usar... que é para criar essas camadas. Mas isso é quando tu estás a começar o mundo do bartending. Mas quando tu já estás num nível mais avançado, tu já não precisas de usar uma coisa. Exatamente, sim. Sim, porque eu já vi, por exemplo, quando estão a fazer o blue job para fazerem as camadas, eu já vi até a usarem uma colher normal. Exatamente. Viram sim, e aquilo que é para poder colocar. Exato. Mas quando tu já vais ganhando mais prática, não tu só com a garrafa, tu já vais fazendo. Uau, sim, faz sentido, realmente não. Sim. Estou a ver muito. E o Edito, como estava com aquela gana de aprender as acrobacias, imagino. Flaring. Exatamente. Por acaso até aquela foto em que é do cartaz desse podcast foi algo parecido que ele fez. Então, ele fez aquilo e ele disse, olha, tenta, se tu conseguires vais ganhar essa colher. Isso ok.
Eu logo de primeira consegui. Conseguiste. Uau. Então ganhei aquela colher. Então foi algo que me motivou. Eu receber algo de alguém que já foi melhor bartender do mundo durante 2 vezes. Do mundo? Do mundo, exato. Uau. Durante 2 vezes. Eu sei que fosse só inspiração agora. Não, já estamos a perceber porque que é inspiração. Exato. Faz todo sentido, Não é né? à toa. Yeah. Então aquilo para mim foi espetacular. Senti que a minha mente, a minha cabeça havia aberto. Abriu. Então eu vi que o mundo de cocktails era uma oportunidade de negócios para Moçambique. Ok. Porque na altura acho que existiam 2 empresas que faziam, só que para eventos privados, para o domicílio, basicamente acho que não existia. Tu foste uma das primeiras, acredito eu. Sim. E sim, Pelo menos eu, de ouvir falar, eu só conhecia mesmo Laranjinha, e não comecei a ouvir Laranjinha agora, eu comecei a ouvir já há muito tempo. Yeah, Era então, sempre bastante acredito que fomos os Laranjinha pioneiros E é praticamente. isso mesmo. Eu Nós também começamos a acredito. trabalhar em que ano? Acho que 2014, 2015. Porque, Sim. então, quer dizer, tu eras ainda um fruto a brotar Exato. e para mim, para nós, já era uma empresa. E porque tudo dos trabalhos que nós fizemos, tudo sempre foi excelente. Até hoje, os meus clientes discutem, eu quero laranjinha. Thank you. Então, às vezes nós não temos noção que já somos tão grandes, mesmo Exato. quando a gente acha que é pequeno. Sim. Então, É estou verdade. impressionada desde Mas também 2014. o facto de ele ter tido esse empenho desde o início, com certeza contribuiu muito. Até uma coisa que me chamou a atenção quando tu estavas a falar sobre a tua trajetória é que tu disseste quando voltaste para Maputo, tu já recebias chamadas ao contratar o Laranjinha, sendo que ainda nem sequer era uma empresa. Exatamente. E destaca muito, estou sempre a dizer isso, mas vou destacar mais uma vez, o facto do marketing boca a boca ser muito importante até hoje. Sim, Isso é sim. verdade. Agora já temos redes sociais, já podemos divulgar o nosso trabalho de diversas formas, mas o boca a boca continua a ser. E temos falado várias vezes sobre isso. Sim, Boca a porque boca vê lá, é ele top. não lhe conheciam, mas ele já recebia chamadas. Sim. Não, é que para mim, Simplesmente, que significa que estavas a fazer um trabalho. por isso é que eu estou a Sim. perguntar, por toda essa trajetória que ele está a falar, quer dizer, ele estava a crescer, claro, mas para mim já era uma Ele já empresa era de grande. renome. Exatamente. Exato. Então estou super satisfeita e é bom. E eu acompanhei uma das tuas formações e fiquei super feliz. E Boa. comecei a ver também, a entrar para Jameson, né, como embaixadora. E eu disse, sim senhora, este rapaz está a crescer. Progresso, Isso é muito progresso. bom. É verdade. Muito nice. É verdade. E como é que tu começaste a entrar no ramo de casamentos? Lembras-te do primeiro casamento? Well, sinceramente, Não. não. Eu pensei, Não. Foram muitos, né? Foram muitos, Exato, foram Yeah. muitos casamentos, muitas festas. Chegou até uma altura em quase todos os salões da Matola. tu estavas lá. Eu já conhecia, basicamente. Uhum. Então, eu basicamente não sou muito bom de decorar o nome das pessoas, Ok, a não tu ser vais que lá seja trabalhar. alguém que conviva mais tempo Sim, comigo. sim. Então, eu já tive certos clientes que vinham, cumprimentavam, eu sempre cumprimentava as Claro, pessoas de boa, claro. mas depois eu ficava a processar De onde É. conheço pessoa. este cliente? Yeah. Exatamente, então infelizmente, né, tenho esta parte negativa, mas foram vários. Não, Então, não é te lembras negativa, não nem é sequer possível da lembrar-te. experiência, da primeira experiência no casamento? Não. Recordo-me sim, porque não tinha transporte na altura. Ok, Uau, ok. Então- vamos falar sobre isso. Exatamente, não tinha transporte, então o que nós fazíamos? Eu pedia um amigo ou então o meu irmão mais velho para dar-me boleia para os locais. Eu não tinha estrutura de bar nem nada, era só basicamente copos e o equipamento de bar. Ok. Não, na verdade era só utensílios, que era Sim, o shaker, o colher de básico, bar, né? copos ainda nem tinha. Porque nós pedíamos aos clientes que pedissem o pessoal de Ok, catering, ok. que era Para para incluir poder... os copos para o bar. Para Exatamente. fornecerem, sim. Só que ao longo do tempo os copos eram muito standards. Então, para aquilo que era a evolução do cocktail, para mim, eu não podia manter Já no não se standard. encaixava. Sim. Então, começava a procurar inovar, comprar alguns copos. Na altura era mais casa das Loisas, lojas. sim. Exato. E depois também fui comprando também na África do Sul alguns copos que era para poder dar uma diferenciação daquilo que existia no mercado para os clientes. Personalizaste. Exatamente, sim. Então foi algo que foi muito bom para nós como Laranjinha Cocktails e fomos crescendo, né? À medida que fomos fazendo os nossos eventos. E em 2015, quando nós abrimos o nosso escritório oficialmente, foi daí que nós começamos a ter eventos corporativos. Ok. E o primeiro evento corporativo que nós tivemos foi o lançamento da marca Blue, que era um refrigerante angolano. Ah, Exato. Sim, sim. Então, por acaso, foi na Facim. Ok. E fui contratado pela DDB Ok. na altura. Então,
aquilo foi trabalho de uma semana, eu não tinha equipe, era só eu, então convidei alguns amigos, uns 4 amigos que era para poderem fazer parte. Um deles tinha transporte e ajudou, que era para nós podermos sair da cidade para Marraquém. Então, como era só Blue, nós tínhamos que estudar o produto. Normalmente, em qualquer produto, tu no próprio label tens a descrição daquilo que é. Sim. Então, nós tínhamos que servir para as pessoas. Ok. Então, tive uma sorte de cobrar um preço que para mim na altura era muito alto e eles aceitaram sem ter De que primeira, sim. Também é uma pedir algum marca, desconto, Porque, né? sim, eles uma já grande conheciam marca a em marca. Angola. Não, por Exatamente. acaso nós estávamos Não, ainda naquele não. processo de... A Blue é uma marca super reconhecida em Não, Angola. pensei que eles Exatamente. também já tivessem Sim. ouvido falar do teu trabalho. Não, por acaso nós estávamos a começar. Ok. Então, com aquele valor do evento, eu só tirei as despesas que nós tínhamos, que era do transporte, o cachê dos meus Teus amigos, e depois fiquei com um bolo que deu para eu comprar o primeiro carro. Oh, uau. Foi Exato. um jackpot. Sim. Esse trabalho foi um jackpot. Então- Para comprar um carro foi. Muito bom, sim, E essa compra senhora. de carro foi em 2 prestações. Não, Ok. Deus Era é um- bom. É but still. Não, Deus é Exato. muito bom. Yeah. Deus Então, é muito ele bom. por acaso era um colega do meu irmão mais velho e ele estava-se a desfazer do carro porque ele já tinha outros carros. Então, ele disse: olha, como o teu irmão está a começar, então dá e vais pagando a outra prestação depois. Ok. Então, foi daí que tivemos o primeiro carro e aí já nos ajudava a transportar para os transportar eventos. material. Para os eventos, sim, já Já. precisavas de Mas poder. antes desse processo, sempre tinha que pedir o meu irmão, às vezes alguns amigos, que era para poder transportar, Isso foi algumas um vezes grande- de táxi. Então foi um grande desafio na Um altura. grande progresso para a tua empresa. Sim, exatamente, sim, grande progresso. No entanto, nessa altura nós também cobrávamos uma taxa em que era para todo o evento. Ok. Só que tivemos um noivado que acho que foi em Chopal, se a memória não me falha, em que o evento começou por volta das 14 e por volta Acabou das no dia 2 seguinte. só tinham ficado 3, 4 pessoas, mas são familiares da noiva e que já não estavam praticamente a consumir nada, Ok. mas eles queriam que a gente ficasse até praticamente 4, 5 da manhã porque o evento estava pago. Então, Oh my God. Mas é muito Falamos bom com as falar sobre pessoas. isso. Começaste a ver como é que funcionava Já não esse estão a sistema de consumir gerência de nada. horários. exatamente. Sim, foi aí que tu aprendeste que não é Então, bem aquilo foi pagar o algo evento. chato para nós, ficámos a aturar pessoas Mas na bêbadas. altura já tinhas trabalhado com horários? Ainda não. Foi aí que Ainda ele não. descobriu a importância de trabalhar. Exatamente. Não, eu pergunto isso porque a pessoa disse, ok, já foi pago. Não, já foi pago, porque vai ele até... ainda não tinha- sim, porque ele ainda não tinha- Percebi, mas já foi pago e vai até a hora que o cliente Era o quer. que achavam, então. Sim, As sim, pessoas exatamente. também pensam de formas muito diferentes. Então, Então aí tu foi criaste algo as tuas que- regras. Exatamente. Uhum. Terminamos o evento, eu tinha ainda que deixar o outro meu colega na Liberdade e depois tinha que ir para casa Isso já Então, de manhã. de manhã. Então eu cheguei para Para uma casa pessoa que chegou às por volta das 7. Então Pois. cheguei feliz porque tinha chegado bem a casa, graças a Deus, e já tinha feito um Sensação de dever evento cumprido. e tinha conseguido partilhar o meu contacto para algumas pessoas. Exato. E dormi, mas quando acordei, eu disse: não, nós temos que começar a criar algumas regras. Boa. Porque se nós vamos trabalhar por este valor para o evento todo, nós não vamos compensa. conseguir crescer. E Exatamente. depois não Sim, vai compensar, claro. porque o Isso. cansaço é demais Uhum. e no final do dia é complicado, não é? Imagina Muito. que tu no dia seguinte tivesses outro evento. Outro evento seria Pois, complicado. Seria super complicado. Então foi daí que Grande, nós é verdade. fizemos alguma pesquisa no mercado para tentar perceber qual é o tempo do welcome drink. Ok. E normalmente copo de água, quantas horas as pessoas têm ficado nos eventos. Exato. Então olhamos isso como base e marcamos para welcome drink 2 a 3 horas Uhum. e o copo de água 5 horas como standard. Exato. Então, Isso é importante. Podes repetir. sim, Sim, para os nossos Sim, noivos ouvirem para- aqui. para- Exato. sim, Uhum. para os welcome drinks temos 2 horas a 3 horas de tempo Ok. e depois para o copo de água são 5 horas de tempo. Ok. Isso é o Ok. standard. Ok. Esse é o standard. Então, se a ok. pessoa quiser uma hora extra, a pessoa solicita, Uhum. mas nas cotações que nós enviamos, sempre vem lá. E se a pessoa pede com antecedência, por exemplo, eu quero 8 horas de tempo, em vez de nós cobrarmos a taxa da 1 hora no evento, Já negociam nós baixamos mais o preço. Oh, boa. Ok. sim, Boa. isto porquê? Porque as pessoas já vão preparadas psicologicamente para o evento, Uhum. que eles vão ter 8 horas de trabalho ou 7 Exato. horas de trabalho. Exato. Apesar de quando tu estás a trabalhar, o tempo passa louco. Sim, com Uhum. certeza. Mas tu pelo menos já ficas preparado porque algumas pessoas, como também têm algumas outras atividades ou vivem ligeiramente distantes, Uhum. então se ele pensa que volta depois de 5 horas
Não e no final do dia 5 horas. acaba sendo complicado. Sim. Então começamos a usar essa parte de tabela e horários, que era para nós podermos já conseguir ter um destaque e também mostrar para as pessoas que realmente se precisam do nosso serviço, as nossas regras são essas. Exato. Então, se vamos avançar, avançamos. Se não, existem também outras empresas no mercado. Mas quero dar-te os parabéns, vocês estão muito bem obrigado. Organizados. Não, com certeza. Trabalhamos há pouco tempo e tinha a equipe que enviava as cotações e o pessoal que esteve lá a preparar os cocktails teve a atenção de vir ter comigo e dizer, olha, Dona Magui, nós no nosso contrato nós temos este horário e se os clientes quiserem continuar, nós cobramos X por hora. Então, isso é muito importante, porque realmente nem todos os clientes têm a tendência de ler, quando a gente manda a cotação, ler este detalhe. Então, foi importante essa parte, gostei. Gostei muito da vossa organização. Muito obrigado. Então, vocês têm o standard e depois têm os extras, né? Exatamente, sim. Ok. É bem importante também. Sim. Não, mas é importante também o próprio trabalhador saber chamar a atenção sobre isso. Estar informado acerca daquilo que ele faz e saber comunicar isso com o cliente. Eu acho que até algo que vocês também deveriam, logo no início, se tiver alguém que esteja a dirigir o evento, uma wedding planner, avisar essa parte. Mas a Maria já trabalha contigo muitas vezes também, ela sabe mais ou menos como vocês trabalham, né? Exato. Então, eu digo isso porque às vezes as pessoas perdem-se e realmente ficam chateadas porque não foram avisadas antes. Estava ali escrito, estava ali escrito, mas a pessoa não leu. Sim. Mas a perceber. E quando as pessoas já estão com os copos no bom sentido, então eu acho que é sempre bom avisar com antecedência essa parte. Porque a gente pensa, o cliente já recebeu a cotação, o cliente já leu. Ele já tem conhecimento e não tem, porque não se deu uma maçada de ler, é verdade. Exatamente. São aqueles detalhes que depois a pessoa... Normalmente o cliente, quando recebe uma cotação, é quantidade, preço, acabou. É verdade, sim. Mais nada. E formações, além dessa formação que fizeste cá em Moçambique, fizeste alguma fora? Sim, fiz 3 fora. Uau. Dando só mais uma continuidade que é para chegar a essa parte das outras formações. No entanto, na altura, todos os finais do ano, nós tínhamos solicitações para fazermos os eventos. E eu tinha que fazer porque eu queria estabelecer o nosso nome no mercado e tinha que garantir também a qualidade, porque ao longo desse processo fui tendo alguns amigos, algumas pessoas que eu não conhecia, que fizeram parte da equipe. Tive a sorte de a maior parte deles serem pessoas que não consomem álcool, e alguns consumiam, e depois esses que consumiam que eram as pessoas que sempre saíam mais cedo, porque para nós não é correto estar a servir a um cliente e estar a consumir o álcool. Uau. Então, nós fomos vendo... Isso aconteceu? Exato, aconteceu. Okay. Então, foi para um cliente já fiel, mas mesmo assim nós tivemos que dispensar a pessoa porque estava a sair dos nossos standards. Fizeste muito bem. Exato. Muito bem. Então, neste processo, eu todos os finais do ano eu tinha que estar a fazer os eventos, nunca tinha tempo para mim, nunca tinha férias. Então decidi dar-me férias. Então consegui juntar o útil ao agradável. Eu tenho uns primos que estão na Europa, então eu marquei uma formação para Porto e uma em Amsterdã. Uau. No entanto, juntei as férias e essas formações. Boa. Então, quando chego para Porto, faço uma formação do nível 1. Basicamente, como eu em 2016 já tinha tido a formação cá, eu já estava no mesmo nível. Okay. Então, depois tive uma nível 2 que era já um bocadinho mais avançada, que é na parte da mixologia. Que é, ou seja, deixa-me só clarificar um bocadinho. Sim. Por favor. Exato. Normalmente nós temos um barman, que é a pessoa que fica no bar a servir as pessoas. Depois temos um bartender, que é alguém que fica no bar a servir as pessoas, mas também já pode fazer cocktails. Depois já tem a parte do mixólogo, que é a pessoa, além de servir como um barman, preparar cocktails como um bartender, ele também já vai criando receitas de cocktails, vai desenvolvendo esta arte para não ser só aquilo que é o clássico, aquilo que já foi criado. Uau. Então já tem esta vertente do mixólogo, e por acaso existe um seriado do Netflix
o nome foge-me um bocadinho, mas tem a ver com bartenders, e que é patrocinado pela Pernod Ricard. Aquele nível, para mim, é um nível que... É o teu goal. Yeah, porque eles confeccionam certas coisas, eles destilam bebidas na hora, eles preparam bebidas na hora, e eles têm que fazer um pairing com comida e bebida, às vezes fazem doces, às vezes salgados. Ou seja, é um nível muito elevado. Essa questão da harmonização. Exatamente. Muito importante, porque faz toda a diferença quando tu contratas um profissional que te sabe harmonizar. Por mais que o cliente não saiba que exista isso, quando o profissional dá-te a conhecer esta nova forma disso. Né? Exato. Então aquilo foi muito importante para poder descobrir mais e tentar explorar mais esta parte. Interessante. E nesta ordem de ideias, quando nós estávamos a começar aqui o nosso podcast, falámos de chá. E falando em chás, eu também pude aprender a preparar algumas bebidas quentes através de vinhos, através de gins, em que tu vais usando especiarias e no final do dia tu vais consumir como se fosse um chá. E são bebidas mais para o inverno. A gente vive aprendendo neste podcast, né? Com certeza. Então, quando eu estava a ter este tipo de formação, eu vi que nós em Moçambique estamos atrasados por aí 200 anos. E tu achas que consegues implementar estas bebidas quentes para os casamentos? Só se for no inverno, acredito que podemos começar a fazer. Já fizemos em alguns. E o que tem mais tido saída é o Irish Coffee, que é feito à base da Jameson, por acaso. Porque é o que as pessoas já mais conhecem. E é muito mais simples para nós, porque já fomos trabalhando com isso e divulgamos mais isso às pessoas. Mas é algo que nós podemos fazer, porque nós estamos para servir aquilo que o cliente pede. Sim, às vezes é mesmo por falta de conhecimento. Agora que tu já falaste, fica aqui. Exatamente. A ideia já está no ar. É que muitos noivos não têm noção, quando a gente escolhe um menu, é importante, a gente vai pôr peixe, a gente tem que ter uma bebida para acompanhar com o peixe. Exato. Não é? Sim. Exatamente. Laranjinha, cocktail, sabe harmonizar. Exatamente, tudo. Então eu acho que tem aqui o Edito, que vocês podem contratar, mostram o vosso menu e ele vai criar algo especial para vocês. Então é algo, gostei, é algo diferenciado. Sim, não sabia que já fazia tendo em conta o tempo, não é? Sim. Ele falou do inverno. Sim. Exato, sim. Não, é que tu com certeza criaste uns para o inverno e uns para o verão. Para o verão, exatamente. Então, eu tenho certeza que... Até gelados também, estamos nesta fase de começar a implementar. Gelados? Exato, sim. Mas em forma de coquetéis. Poxa, maravilha. Ei, vai ser um sucesso. Vai! Para o verão. Imagina esses eventos temáticos para o verão. Sim. Não é? Vais falar com o sabor do verão. Combina bem com o tema. Então... Exato, então aquilo foi abrindo mais a minha mente e eu percebi que ainda tinha muito que aprender. No entanto, fui passeando por alguns países pela Europa e em algumas nightclubs eu fui perceber que os bares, por serem muito corridos, eles já não usam os mixers como gingeral, soda ou tónica em latas quando for para o serviço do bar. Mas se for para as mesas, os lounges, eles levam os lá. Mas no bar eles têm umas torneiras em que já vem canalizado tônica, Coca-Cola. Eu vi umas coisas em Cape Town. É mais rápido. Exatamente, sim. Então aquilo acaba fazendo com que o teu serviço seja muito mais rápido e tu vendes muito mais. Sim, então eu fui percebendo que nós em Moçambique ainda não temos isso. Quando é que vamos ter? Mas se calhar acredito que as pessoas vão sentir essa necessidade. Apesar de que muitos patronatos das casas, dos restaurantes, dos hotéis não investem em material de bartender, não valorizam os bartenders, mas os bartenders são as pessoas que normalmente dão alegria para qualquer tipo de evento. É que tem um DJ e o bartender, e o pessoal também confecciona comida. E acima de tudo, a decoração, claro, com certeza, é que dá aquele... Exato, por isso é que acaba sendo um casamento perfeito quando existem... Dos sonhos. Sim, dos sonhos, exatamente, sim, dos sonhos. Então acaba sendo isso. E depois fui para Amsterdã, fiz também uma formação, foi basicamente quase o que eu já tinha aprendido em Porto. E quando volto para Moçambique, comecei a implementar algumas receitas novas e comecei a despertar mais a atenção de frutos locais. Que era para poder criar aquilo, ou seja, criar uma receita com bebidas de fora, mas com algum ingrediente nosso. Coisas locais, exatamente. Sim, isso também que é para poder ajudar
indireta ou diretamente para a nossa Na economia. Exato. E acima de tudo mais para as famílias que estão a cultivar, que estão mais na parte da agricultura. Senhora. Então fui criando essas receitas e em 2018 houve um concurso da Pernod Ricard, que era de Mix Master Bar Stars, e que tinha que fazer uma aplicação para tu poderes concorrer. Primeiro tinhas de ser o vencedor ao nível de Moçambique, depois ias para um concurso ao nível da África Austral. Poxa. Só que eu, como já trabalhava com o Pernod Ricard desde 2016 como parceiro de mixologia para os eventos, então eu achei que não fosse legal eu poder fazer a aplicação, porque as pessoas iriam pensar que ele, como já trabalha com o Pernod Ricard, aproveitou-se. Ele aproveitou-se. Exatamente. Então eu deixei aquilo passar. Só que uma semana antes do deadline, eu disse, não, deixa-me eu concorrer. Então na altura concorri com o Jameson Massanica, que era uma receita que eu havia criado com... Depois tens de falar dessas receitas. Desculpa cortar o teu pensamento, mas quero que digas os nomes destas receitas. Exato. Então tem o Jameson Massanica. Então Jameson Massanica é feito à base do Jameson original, o Jameson Standard. Por acaso não temos aqui. É o gingeral, num copo longo, pedras de gelo e depois o limão. E por fim usamos o xarope de maçanica. E o xarope de maçanica é que é o segredo para ser o Jameson Massanica. Eu estava a imaginar as maçanicas secas. Eu por acaso também estava a imaginar. Exato. Então o xarope nós fazemos através das maçanicas secas. Então como é que surge este coquetel? O antigo embaixador da Jameson, que é o Tendai O'Connor, ele chega para Moçambique em 2016. Então ele tinha um bitter. Bitter é como se fosse um amargante, posso assim dizer, que é para equilibrar certas bebidas que são muito doces. Então tu usas basicamente uma gota ou duas dentro de um copo. Então ele trouxe uma da Jameson e eu quando senti o cheiro, apareceu-me o cheiro da maçanica. Então eu logo disse para ele, exatamente, então eu logo disse para ele que olha, eu vou criar um coquetel muito top por causa deste bitter neste caso. Isso foi quando ele fez a visita do nosso primeiro escritório, que foi em frente ao vosso supermercado. Então, quando exato. Então, ele veio para lá, que era para poder conhecer. Então, no dia seguinte, eu ligo para o meu pai em Chimoio, eu pedi que ele comprasse maçanica seca e ele enviasse para cá, que era para eu poder tentar fazer algum xarope. Então, eu disse, eu já consigo misturar as bebidas, mas a parte de xaropes eu não sei. Entro para o YouTube, começo a pesquisar. Então, fui pesquisando. Também tinha alguns livros que eu havia comprado na altura, que era para poder... aperfeiçoar, exatamente. Então fui vendo como é que eu poderia fazer os xaropes. Então criei um xarope de maçanica e foi a diferença que fez no coquetel Jameson Ginger Lime, que é o Perfect Serve do Jameson, standard neste caso. Então a única coisa extra que eu adicionei foi o xarope de maçanica, que deu a diferença toda. Top. Então, poxa, muito nice. Fiz essa aplicação, fui o vencedor ao nível de Moçambique. E depois, parabéns. Muito obrigado. E depois eu tinha aqui para Lusaka, Zâmbia, que era para fazer este concurso. A nível da África Austral. África Austral. Então, na altura estava muito emocionado, fui partilhando essa informação com amigos nas redes sociais. E aconteceu uma história muito engraçada, mas eu digo que Deus está sempre conosco. Deus é bom. Sempre. Exatamente. Então, a minha viagem, acho que era dia 14 de junho, 4 dias antes do meu aniversário. E nessa altura o meu passaporte só tinha mais 3 meses que era para poder, não, 2 meses que era para poder expirar. Então eu vou para o aeroporto, na hora de fazer o check-in eles dizem que olha, não tens tempo, tempo de validade suficiente para poder viajar. Eu comecei a tirar quase lágrimas porque o passaporte expirava em 2 meses. Então tinha que ter no mínimo 3 meses para eu poder viajar. Infelizmente, existem países com muitas regras. Então eu comecei quase a tirar lágrimas. Aquela senhora disse, o que se passa? Eu disse, desculpa, é que é o meu primeiro concurso ao nível internacional. Então estou a sentir perder o fato de eu não participar. Porque eu posso não ganhar o prémio, mas só poder estar a participar já é muito. Então ela disse, não, o que fazes? Se tu tiveres alguém na migração ou podes ir para a migração, tratas de um certificado de emergência, vais para Airlink, alteras o teu voo para Joburg e de Joburg também para Lusaka. Eu, graças a Deus, eu tenho uma tia que trabalha na migração. Ligo para ela, isso acho que eram 6h30 ou 7 da manhã. Ligo para ela, a tia precisava tratar disto porque tem que viajar. Ela disse, vem para aqui para a migração e vais tratar.
Então fui para Airlink, consegui alterar os voos e depois vou para a migração, tratei o certificado e consegui viajar no mesmo dia. Fui o último participante a chegar. Depois de todo mundo ter chegado, eu fui o último. E na altura, exatamente. Está muito animada essa história. E depois. Nosso tempo está a terminar, mas. Não, nós queremos ouvir. Exato. Então, basicamente, eu fui o último a chegar e a língua dominante lá era inglês, todo mundo estava a falar inglês, eu era o único que falava português. Okay. O meu inglês não era lá grande coisa, tinha só noções básicas. Dia seguinte, tivemos uma formação com Car Selector, again. Surpresa para mim. E fui lá tendo essa formação com ele, quase todos. Tinha alguns participantes de Botsuana, África do Sul e de Zâmbia que eram muito fazidos, que eram muito bons. Eu, como sempre, fui tímido, quieto. Exato. Então fiquei, porque para mim a vitória era de poder participar somente. Sim. Então tive um azar também na viagem, porque o meu xarope de maçanica havia furado. Mas a sorte, eu tinha levado muita maçanica para caso de qualquer coisa eu preparar algum xarope. Homem prevenido. Então, falo por 3. É verdade. Gosto. Então no segundo dia tivemos que comprar os ingredientes necessários e eu falo com os cozinheiros do hotel, que era para poder fazer o xarope. Eles conseguiram fazer, não estava no ponto certo por causa do açúcar, mas deu. Deu para improvisar, sim. Então, no terceiro dia, pela manhã, tínhamos que escolher os nomes aleatoriamente para ver qual era a sequência de 1 a 11, porque éramos 11 pessoas. No entanto, eu fui quarta pessoa. Tinham 2 mulheres como participantes, por acaso uma foi a primeira e uma foi a penúltima. Então ela começou com aquele nervosismo, molhou-se, depois a seguir foi outro também. E eu, quando tiro o meu equipamento, eu como já tinha a sorte de ter conhecido o Kart primeiro, e ele sempre usava camisas floreadas, então foi uma das coisas que também inspirou-me para o mundo de bartender ter aquilo, e era só usar um avental e já era nice, porque era a ideia que os bartenders mais avançados usavam a nível mundial. Então por isso que ele é meu ídolo até hoje, é uma fonte de inspiração. Chamaste atenção. Ainda não percebeste, mas continua. Exato. Então nessa altura eu fui usando as camisas floreadas, fui tendo isto e foi algo que foi muito bom para mim para poder tentar chegar àquele nível. Então tinha que tentar espelhar-me para aquilo que é para poder também conseguir estar muito posicionado naquilo que é. Então, eu tirei o meu equipamento. Eu, como já tinha ido para a Europa também, tinha comprado algum equipamento lá. Eu basicamente estava com um equipamento que, quando eu coloquei as peças no bar, todo mundo começou a dizer: tu já és o vencedor. É verdade. Sim, mas porquê? Não, porque olha o que tu tens e o que nós temos. Basicamente, eles não tinham absolutamente nada. Eles foram a confiar que lá poderiam ter tudo. É isso que eu queria perguntar. Será que eles não foram com esse pensamento que poderiam encontrar tudo lá? Enquanto eu já fui com tudo preparado, que era para caso de eu ter as coisas. Não, é que tu já começas com essa do preparado para, no caso de, já desde o xarope de maçanica que ele está nisso. Não, realmente tu estás de parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Ganhaste. Vamos chegar lá. Ansiosa! No entanto, além desse equipamento, eu também tinha levado uma palhinha de bambu. São palhinhas ecológicas. Que a Ilka falou. Eu, por acaso, sim, eu falei. Eu queria então, que falasse na altura, era uma novidade ao nível mundial e nós tínhamos uma parceria. Era uma novidade naquela altura. Então, nós tínhamos uma parceria com uma empresa que está em Toff, em que ela até hoje fornece para a Laranjinha e a Laranjinha vai fornecendo para algum pessoal que é interessado. São feitas no Toff? No Toff, exato. E nós também podemos personalizá-las. Nome do cliente, nome da casa ou algo parecido. Boa ideia. Então eu coloquei em disposição e nós tínhamos 7 minutos para poder preparar 2 coquetéis em decorações diferentes, mas com a mesma receita. Então eu fiz em 3 minutos e meio os 2 coquetéis e tinha o bar todo limpo. Sim, senhor. E eles disseram que ainda tens mais 3 minutos que faltam. Faz lá qualquer coisa, meu querido. Então, Bomba eu terceiro, faz um quarto. Então dei para eles poderem provar e dei também a própria maçanica para provarem e eles viram que havia um equilíbrio desde o coquetel e a própria maçanica. Então aquilo foi acontecendo bem. Bela maçanica. E no final o outro pessoal também foi participando
E quando chegou a hora de anunciar que era um vencedor, foi aquele momento que estava... Coração. Sai pela boca. Exato. Mas para mim, a vitória já era poder ter participado, para mim já era tudo. No entanto, eram só 2 lugares, o segundo e o primeiro. Ok. Então, o segundo classificado foi um jovem da Zâmbia que usou o Shabalakate como uma das maravilha. bases. Uau! Exato. Deve ser top. Então, o primeiro lugar fui Foste eu. tu. Exato. Eu estava à Podia, espera. só podia. Exato. Com Estava à tantas espera de qualidades, chegarmos sim, senhora. Exato. Sim, senhora. Então, o primeiro lugar fui eu. E a história mais engraçada, falando naquilo de preparação, eles logo queriam fazer fotos, uma entrevista. Então disse, olha, esperem que eu levar a minha bandeira. Eles disseram, afinal trouxeste bandeira. Eu disse, eu já nasci pronto. Não, Então tinha que trazer a bandeira. com certeza. Fechaste. Exato. Fechaste. Então, tu fomos e fazer já as fotos. saíste com aquelas dificuldades do passaporte, mas mesmo assim, Mesmo assim. destacaste em tudo. Exatamente. Não, ele foi graças a preparado. Deus. Sim, senhora. E depois Que disso- inspiração. Não, tu já és uma Super. inspiração. Não, Deus estava contigo em E todos ele os já é uma momentos. inspiração. Eu acredito que muita gente vai ver aqui, vai passar a inspirar-se em ti. Com Sim, certeza. senhora. Pois, com certeza. verdade. Sim, senhora. Então, depois disso, eu fui para o quarto, comecei a chorar. Oh. Exatamente, comecei a chorar. Estava a agradecer a todo mundo que sempre tem me apoiado. Apoiou, exatamente. E foi nice, volto para Maputo. Uhum, Foi o meu primeiro prémio uhum. e aquilo foi muito emocionante para mim e para todo mundo que tem seguido a Laranjinha. Acima de tudo, muita gente da Beira, porque nós também temos a Laranjinha na Beira. Ah, ok. Então... Que é o teu amigo, neste caso. Não, está lá. não, é o meu irmão. Ah, ok. Exato. Ok. Então, na altura, eu vou para a Beira, acho que ia para casamento do amigo. Uhum, E no casamento nós é que estávamos a servir os coquetéis da Laranjinha, mas eu estava como convidado. ok. No entanto, Jameson Massanica, como era novidade, porque eu já tinha ganho na altura, Uhum. então foi um espetáculo. Tivemos que vasculhar pela geral, pela cidade da Beira, porque era casamento da filha dos Mesquitas. Uhum. Então foi algo que chegou uma fase que já não tinha como a gente preparar. Mas como era bebida que todo mundo estava a consumir e queria consumir. Uhum. Então Vocês foi tinham um que se virar nos sucesso. 30. Foi um sucesso para nós que aquilo depois pôs a nossa marca Laranjinha na zona centro muito bem posicionada. Exato. Oh, nice. Então aquilo foi bom e a Laranjinha foi crescendo, conseguimos ter destaque em muitas empresas corporativas Ok. e fomos crescendo. E tivemos a sorte também de estar a trabalhar com a Dois Oceanos desde muito mais cedo. Para nós, como a Laranjinha, sempre foi uma fonte de inspiração em mundo de decoração. Oh, muito obrigada. Então, porque nós sempre nos inspiramos nos melhores em cada área. Oh. Então, para nós era um espelho e na altura eu ouvi falar de vocês com a tua prima, acho que é Sheila. Sim. Acho que ela sim trabalhou comigo. Foi a Sheila, E sim, é a verdade, Sheila, foi a Sheila exato. que nos apresentou. Mas eu Exato. estava aqui a puxar, mas Quem como? foi? Quem É- foi? Foi a Sheila, é Exatamente, verdade. sim. Ela vai ter que assistir essa entrevista, sim Pois. senhora, sim senhora. Então foi uma sorte porque eu sentia-me num meio em que estava a trabalhar com equipas muito profissionais Uhum, e isso como eu nunca tinha uma experiência antes uhum. a trabalhar para alguém. Sim, sim. Então eu consegui ganhar uma visão de como é que as coisas funcionam, como é Ok. que pode se crescendo, apesar de que a parte mais chata é gerir recursos humanos. É verdade. É a parte mais É chata. verdade. Mas é que foi interessante. No entanto, como é que eu passo para James? James, Exato. Como estamos no fim já. até já não é? devias ter. Eu estou curiosa, porque esse Jameson Massanica já devia Exato. ter criado uma bebida para ti. Pois é. É verdade, mas eles criaram um Jameson Orange, que Ok. no final do dia não podiam chamar de Jameson Laranjinha. Ah, ok. Então- Isso já é muito bom, né? Então criaram um Jameson Orange, não foi basicamente para homenagem para mim, Ok. claro. Mas pronto, fica assim. Yeah, acaba sendo, mas Ok. um dia acredito que possa existir uma Jameson, pode não ser como a Sanica, Uhum. mas com algum fruto local de algum... Sim, tu és País Miss Solo, do mundo. da Não, mas, mesma forma que tu criaste não. o Jameson Massanica. Édito, é muito eu mais. sinto, de verdade, que essa Jameson Massanica vai Vai ficar. sair. Vai. Então, eu acho que tens que apostar, aposta mesmo, Boa. que vai sair a Jameson Exato. Massanica, porque Bom. é algo que as pessoas já gostam. Sim, Então, pode ser que as pessoas gostem cá, em Moçambique, sim. mas os internacionais também podem adorar. E podem durar. Sim, Isso é principalmente verdade. por Então- ser um sabor exótico, as pessoas não conhecem. Sim. Exatamente. Eu Pois. acho que tens que apostar. Não, vamos mesmo apostar. Eu vou sempre puxar a orelha.
Não, vamos, sim. Não, Nesta ok. fase, nós normalmente vendemos o xarope de maçanica por encomenda, Boa. porque Ok. ele tem queridos uma xaropes, durabilidade de 2 semanas a 3 dentro da geleira no recipiente de vidro. Ok. Porque nós não adicionamos químicos, que é para manter Boa, muito bom. o É sabor 100% Sim, exato. natural. Mas estamos a tentar pesquisar com algumas empresas que são bons. De forma a estender o prazo, não é? Assim, 2 semanas Exatamente, realmente sim. é muito Então, bom. pelo menos com 6 meses é algo que a gente Sim, já possa calhava vender bem. em bottle stores, algo que Sure, yeah. No entanto, em 2020, o Tendai, que era o antigo embaixador da Jameson, que também é uma das pessoas que me inspirou bastante, ele quando veio para Moçambique como embaixador, fez um trabalho espetacular e ganhou muitos prémios ao nível internacional e conseguiu ter uma vaga para a África do Sul. Boa. Como o MAM, que é o Marketing Activation Manager de todos os embaixadores a nível da África. Uau. No entanto, ele tinha que escolher alguém para substituir o seu lugar. E é norma para Pernod Ricard, em todos os outros países do mundo, os embaixadores são pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, ou artistas, que é para poder influenciar muita gente para poder adquirir o produto. Sim, senhor. No entanto, ele não olhou para essa perspectiva. Ele olhou para Edito Laranjinha como alguém que já conhecia o produto e que poderia dar-se muito bem nisso. Dar seguimento, exatamente. E tive uma entrevista com ele e com o atual diretor-geral, que é o Francisco Júnior, e eles fizeram uma proposta e foi na altura de Covid. Por acaso o Covid foi algo que estragou muito para os eventos. Então eu disse, ok, eu já faço alguma coisa como Laranjinha, porque também não aceitar essa oportunidade por uma multinacional. Top. Então aceitei a oportunidade e comecei a trabalhar em 2021, em junho também. Junho, por ser o meu mês, é sempre mês de sorte. Exato. Então começo a trabalhar como embaixador da Jameson e eu, como já tinha participado em tasting que ele já fazia, e eu fui ganhando alguma experiência com o produto. Eu tinha em 6 meses um KPI de fazer 30 tastings, mas eu consegui fazer 30 tastings em 1 mês e meio. Porque eu estava excited por essa posição, por esse trabalho, e eu queria dominar antes, porque eu antes usava um laptop, que era para poder ir lendo sobre a matéria. Mas depois de 3 semanas deixei de usar o laptop e fui praticando. Sim, senhor. Fui destacando, usei muito aquilo que é o conteúdo local, porque nós como a Jameson temos 5 pilares da marca, que é o Gourmet Junk Food, Barbershop, Música, Art and Craft e o Bond and Connect. E na parte da Art and Craft, juntei com um dos artistas de Moçambique, que é o Adequalware. Ele faz grafites, customização de roupas, sapatilhas. Ou seja, porque eu, neste percorrer do tempo, eu fui percebendo que Jameson é um lifestyle para mim. Então, por que não usar a Jameson de diversas formas? Então, apostamos nessa parte como Art and Craft. Depois, apostamos no Barbershop. Temos uma parceria com Gentleman Barbershop. Sim. Exato. E depois, na parte dos músicos, vamos apostando sempre nos novos talentos, que é para poder mostrar que nós não estamos a olhar só para aquelas pessoas que já estão bem posicionadas, mas os newcomers, porque eu também sou um newcomer, vou também puxar esses jovens. Comecei também a puxar as mulheres, que é para ver uma igualdade, não ser um evento que é só para homens. E foi algo que foi desenvolvimento. Fomos fazendo alguns eventos ao nível de Maputo, Beira, Nampula, e fui ganhando experiência também com a marca. Ainda não tinha tido uma indução na Irlanda, que era para poder perceber como é que funcionava. Por causa da pandemia, não tinha como. Já. Então, ano passado... Com certeza. Ano passado estive lá nesta formação, foi em agosto, e foi muito bom porque eu pude ver de olhos como é que produz um Jameson. Pude aprender. Deve ter sido uma experiência incrível. Incrível. Um dia, se eu conseguir, quem sabe, convide alguém do nosso, ou vamos criar algum challenge, que é para ver se consigo levar alguns participantes de nós. Pode ser. Isso é top. Sim. Uma ótima ideia. Porque às vezes eles fazem um Distillon Tour e acho que vai ser algo ideal. Maravilhoso. Então, quando eu volto, nós tínhamos que fazer o nosso evento, que era o Jameson Takeover, e nós como Jameson tínhamos que estar sempre a inovar. E eu sou uma pessoa que sempre vou pensando em coisas novas, porque não gosto de estar muito estático. Já deu para perceber. E depois criei um conceito do Jameson Takeover Train Edition, que foi um evento que nós fizemos no comboio dos CFMs, nas novas carruagens. E foi o primeiro e único evento que aconteceu em Moçambique, dentro de um comboio que fizemos Maputo Marraquém, com música lá dentro, animação e tudo mais. E foi o único também que a Jameson, a nível mundial,
tinha desse género. exatamente. Maravilha. No entanto, nós sempre em janeiro temos um Global Ambassador Summit, onde nós vamos ter fazer networking. exatamente, e depois temos os best practice, que são as práticas mais bem executadas ao nível do ano, Da marca. então que é para poder verificar quais são os mercados que deram-se melhor, que é para os outros mercados replicarem. Explorarem também, sim. Então no primeiro ano, eu como não tinha tido nenhuma indução, eu não sabia de nada e não consegui ganhar nada, ganharam os que estavam já há uns 3 anos atrás, e este ano, graças a Deus, em janeiro, ganhei também, exato. Então ganhei mas claro também. que tu Aí ganhaste. já sabe que ele ganhou. Exato. Então ganhei, foi o momento mais brilhante da minha carreira como embaixador da Jameson em Moçambique, onde eu pude notar que estou a fazer algo muito bom a nível do meu mercado e significante, e acima de tudo que a minha prática vai ser de Moçambique para o mundo lá fora. Teu legado. E não foi só um prémio, foram 2, que é a parceria com Barbershop e depois do evento do comboio. Então basicamente acabei seguindo a onda também do antigo embaixador, de destacar-se pelo mundo, ganhar prémios, e estou a desenvolver muitas receitas com a marca Jameson. O antigo embaixador é visionário. Pois. Porque o facto dele te ter escolhido nessas circunstâncias que nós falamos, quando não tinhas muitos seguidores e etc, mesmo assim ele ter notado o facto de tu teres experiência na matéria, porque é assim, independentemente do número de seguidores, a verdade é essa, as pessoas às vezes valorizam muito isto para trabalhar com alguma marca, mas isso não é determinante. Tu encontras pessoas com menos seguidores, são os micro-influenciadores, que têm muito mais influência na prática do que os que têm mais seguidores. É verdade. Então, pronto. Porque muitos seguidores às vezes até são comprados. Pois. Sim, às vezes são comprados, mas às vezes também não tens contacto com aquela audiência, as pessoas só estão ali, então tu tens de gerar contacto com a tua audiência para ter melhores resultados. E nem sempre isso é nas redes sociais, às vezes reflete-se mesmo no cotidiano, como tu, por exemplo. Já agora, surgiu-me aqui uma ideia, né? Que tal, num dos casamentos que escolhi, ou um evento corporativo, imaginemos numa mesa aqui nesta, acredito que dá para 8, 10 pessoas à vontade. Exato. Podemos criar uma sessão de um tasting, onde eu apresento o Jameson, as pessoas vão poder provar, porque em 15, 20 minutos dá para poder fazer isso. Top. Então pode ser uma surpresa para alguns convidados. Fazes em 3, ganhas um concurso. Exato. Dia 29 tenho a minha noiva. Vou falar contigo, Kevin. Ok. Acho que vai dar certo. Ela é muito inovadora. Nice. Não só. Ela é uma pessoa super inovadora, gosta de coisas diferentes. Eu acho que ela vai adorar. Boa. Então vai ser mais um novo conceito para Moçambique. Sim, senhora. Com 2 grandes empresas. Sim, senhora. 2 oceanos, Laranjinha Cocktail e uma parceria de casamento respeito. De sonhos. É verdade. Agora, nós já temos de deixar aqui as nossas sim, nós infelizmente. Mas pronto, Eddie, tu tens mais alguma coisa a acrescentar? Eu senti que tu queres falar mais alguma coisa. Uau! Simplesmente agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar neste podcast. E agradecer também para todo mundo que tem me apoiado, desde os meus familiares em primeiro lugar, os meus amigos, a minha noiva e os demais. Sim, sim. E todo mundo. Estava a faltar essa cereja no topo do bolo. Estamos no caminho do casamento dos sonhos. Uau. Então é um processo. Vocês vão ter que fazer esse casamento comigo. Concordo. Aqui. E queremos beber Jameson Maçanica. Queremos porque eu já me convidei. Exatamente. Sim, já viram, né? Somos convidados. E basicamente a todos os nossos clientes agradecer por estarem a contratar a Laranjinha Cocktails, e aos clientes fiéis acima de tudo. Tenho clientes que já estão connosco há mais de 5, 6 anos. É verdade. Isto é muito bom. E aos que não gostam da Laranjinha Cocktails, agradecemos também. Vão passar porque isso também faz com que os clientes no final do dia no mercado consigam notar a diferença, né? Daquilo que é o serviço. Com certeza. Exato. Com certeza. Então, se gostam, aconselhem os amigos; se não gostam, aconselhem os inimigos. De qualquer das formas, vão consumir a mesma. Exato. Mas eu agora acabei de me recordar que falamos de consumo responsável. Pois. A mensagem para dizer no consumo responsável é para as pessoas que admiram cocktails: não bebam mais de 3 tipos de cocktails
numa noite. Muito bom. Pode consumir um, depois pode consumir o segundo numa outra variante, mas não abuse. Não mais do que isso. Exato. E sempre que tiver a consumir álcool, seja de cerveja, vinho, destilados como uísque, gins, sempre tem que ter o consumo de água, que é para manter o organismo sempre hidratado. E se poder comer é sempre importante. Sim, senhora. Então, vamos ter um consumo responsável. Sim, don't drink and drive. Temos que evitar sangue pelas estradas. E vamos sempre aconselhar, passar essa mensagem para os nossos amigos, que temos de ter sempre o consumo responsável e beber sempre água. Sim, senhora. Exato. Sim, senhora. Maravilha. Edith, muito obrigada pela tua presença. Olha, foi incrível. Estimamos bastante a tua presença, estimamos o teu... Tudo que tu passaste para nós foi aprendizado. Falaste de várias coisas que nós não tínhamos conhecimento, aprendemos aqui. De certeza que o público também vai aprender contigo. E já percebemos porque que a Laranjinha Cocktails é o que é. É porque por trás tem esta mente brilhante. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. E temos aí um brinde para ti. Aliás, 2. Ok. Primeiro Ok, Edith Marcelino, thank you. Já agora, como trabalho com bebidas, então vamos fazer um chin-chin, né? Apesar de ser chá, mas também, sim. Cheers! Baixinho aqui e por cima. Chin-chin depois beber. Obrigado pelo presente também. Isso foi prenda da Art Vision and Print. Esta foi prenda do nosso outro parceiro, que é a Wood Studio. Ok, thank you. Boa. Fica também mais um troféu para casa. Fica, pois. Exato. Sempre, muito obrigado. Espero que este casamento de sonhos seja uma bênção para ti. Eu senti boa vibração, de verdade. Tenho certeza que vem muita coisa boa, muito sucesso pela frente. Obrigado. Não tenhas dúvidas. Muito obrigado. Que isso seja também recíproco, né? Exato. Não, sabes, é muito bom ver jovens com essa capacidade de empreender. Eu fico muito feliz, de verdade. Muito obrigado. Porque nós, moçambicanos, estamos sempre a fazer parcerias com outros. Não, nós temos muita capacidade de desenvolver muita coisa boa e eu fico feliz. Jameson Massanica, eu ainda quero essa garrafa. Sim, eu também tenho esperança que Jameson Massanica vai sair. Mas vai. Ficamos por aqui. Infelizmente, muito obrigada. Acabamos alongando um bocadinho mais, mas pronto, vocês vão gostar. Bateu o recorde das conversas. Sim, senhora. E queremos agradecer aos nossos parceiros, né, que é a Art Vision and Print, a Wood Studio e a 2 Oceanos. Então não se esqueçam de subscrever ao canal, pôr um like, comentar, partilhar com quem vocês acharem que seja pertinente ver isto, que eu tenho a certeza que é todo mundo, né? Mas pronto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank you.